Amado Deus e Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para meditar na Tua palavra. Abre nesse momento o nosso entendimento do nosso coração para ouvirmos a Tua voz, Senhor, e poder continuar caminhando na jornada dessa vida da melhor maneira possível. Nos ajuda, fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Ti a cada passo que damos na vida. Abençoa meus queridos irmãos que estão neste momento aqui conosco, para juntos podermos meditar na Escritura Sagrada. Em nome de Jesus te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Prezados irmãos, mais uma vez estamos diante da presença do Senhor nosso Deus e da Sua palavra, justamente para compreender cada vez mais e mais aqui sobre o nosso manual do fabricante. Porque Deus, quando nos criou, não nos deixou o léu. Você sabe, Ele deixou o manual por onde o homem possa se caminhar nesta vida. De maneiras que quando você abre a palavra de Deus, você vê Deus te orientando como deve proceder em todos os quadrantes da sua vida. Quer seja no mundo social, quer seja no mundo empresarial, familiar, no mundo espiritual, na sua igreja, Deus, Ele tem uma orientação para cada detalhe da vida do homem na face da terra. E como diz a Escritura, que você erra por não conhecer a Escritura e nem o dom de Deus. Então, se você não conhece, não lê, não busca a Escritura, como é que nós vamos conhecer qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus? O que é que Deus quer de mim? Que tipo de orientação Ele tem para o meu dia a dia? Então, quando nós temos este privilégio de estudar a Sua palavra, nós estamos de posse do manual do fabricante que vai nos ajudar como caminhar nesta vida e como conviver com as pessoas. Nós queremos nesse momento ler aqui um trecho da Escritura Sagrada para começar aqui o nosso assunto que propusemos aí na nossa live, né? Que é divorciar sem pecar. E é justamente a primeira pergunta que alguém pode até fazer: como é que alguém pode se divorciar sem estar pecando? Quando a Bíblia Sagrada declara que o seu compromisso no casamento é até que a morte nos separe. Qualquer desvínculo, exceto em caso do falecimento de um ou do outro, o restante tudo é questão antibíblica. Divórcio, separações e outras coisas mais. Mas o que é que nos vem à mente quando falamos sobre este assunto de divorciar sem pecar? Vamos caminhando aqui juntos. Mateus 19, 5 e 6 declara o seguinte: e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus juntou, não separe o homem. Aqui nós temos a recomendação da palavra de Deus, desse primeiro sintoma que nós temos aqui, com a sua palavra: deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. O problema mais sério que nós encontramos na face da terra prende-se justamente à questão da desobediência. Às vezes nós queremos ser mais amorosos do que Deus e terminamos complicando a nossa própria vida. E quando você vem aqui dizer para mim, para você deixar pai e mãe e se unir à sua esposa, ele sabe qual o motivo, qual é a razão, por que tem que ser desta forma, por que tem que ser desta maneira. Então nós precisamos, na realidade, verificar o que é que Deus ele quer de mim e de você
nesse sentido. Por quê? Porque você sabe que um casal novo, ele está na formação de um novo lar, de uma nova família. Ele está, na realidade, procurando se ajustar de uma tal forma que esta nova família, ela seja a melhor da face da terra. Seja a melhor família possível, que tenha o melhor entrosamento possível, que tenham a sua desavença, mas tenham as soluções dentro de um parâmetro em que haja realmente uma solução para as questões que se levantam no dia a dia. Agora, por que deixar pai e mãe? Aliás, não são duas pessoas experientes na vida, que seria muito bom você tê-las aqui na sua casa, no seu lar, lhe orientando, lhe mostrando onde você está falhando, não seria interessante? Não, é justamente aqui que está o erro. É justamente aqui que muitas pessoas, elas entram num labirinto que depois querem sair e não conseguem, né? E às vezes a saída é a mais desastrosa possível. Vamos verificar inicialmente o que é que você deve se divorciar. Então, quando nós falamos em divórcio, não é a primeira coisa que nos vem. Qual é a primeira coisa que nos vem à mente? Qual é? É a separação do marido e da mulher. É o desvínculo de um casamento que aconteceu. É justamente a separação de duas pessoas que se uniram pelo elos do matrimônio. Esta é a primeira ideia que nós temos com respeito à questão do divórcio. Mas não é apenas isto. Isto é apenas uma das facetas. Porque eu quero mostrar para você aqui alguns pontos que, se você não divorciar deles, você vai ter problemas o resto da sua vida. Tá? Primeiro deles, qual é? São justamente vínculos familiares que são muito fortes. Os vínculos de família. O rapaz, ele vem de uma família tradicional de onde ele foi criado. A moça também veio de uma outra família, de uma outra formação, de uma outra cultura. E o que acontece é que estas duas pessoas com culturas diferentes, elas vão agora querer implantar o seu padrão familiar, mas elas esbarram justamente na forma em que ela foi criada, em que ela foi educada, na maneira como era tratada, assim tanto o marido como a esposa. E quando vem agora os dois, que são praticamente dois estranhos, que vão agora procurar se ajustar, eles vão encontrar muitas dificuldades, e essas dificuldades estão aonde? Justamente nas famílias de origem, de onde elas vieram. Porque vira e mexe, se o marido não faz a coisa como a esposa via o pai dela fazer, e também a esposa, quando ela observa que o marido não faz como o pai dela fazia, então os choques culturais, eles começam a acontecer de maneira muito drástica. E este vínculo, ele tem que ser quebrado. Porque no momento em que você quer implantar o seu e ela o dela, o seu mundo e o dele, você vai ter choques aqui o tempo todo. Precisamos saber como desvincular, como nos divorciar desse ponto que é tão interessante, justamente na vida deste novo casal, desta nova família. Tá? E é aqui que nós encontramos a questão do pai e mãe que se interpõem ao seu relacionamento, ao seu casamento. Por exemplo, se você mantém o seu pai e sua mãe sempre por perto, eles vão querer dar piteco na sua vida, eles vão querer dar as suas opiniões, eles vão achar que você não está tratando como deveria tratar, ela vai achar, a mãe vai achar que a filha não está tratando o marido como deveria, então começa a querer se infiltrar no relacionamento dos dois,
querer criar dramas entre um e outro, querer dar sua opinião de como deve ser o tratamento um do outro. Olha, isso deu certo para a mamãe, isso deu certo para o papai, mas agora entre nós dois aqui, é que nós temos que encontrar um denominador comum para que a nossa vida ela possa caminhar dentro de um padrão que nós vamos criar. Mas enquanto o papai e a mamãe estiverem por perto, isto aqui vai ser muito difícil, porque a intromissão no relacionamento, ela nunca foi benéfica, nunca. Traços familiares é um outro ponto que nós temos aqui, que você não esquece, tá? São os traços familiares. Olha, o rapaz, ele veio de uma família, digamos, mineira, né? Pessoal lá de Minas que tem aquela culinária maravilhosa, muito diversificada, e ela veio aqui, digamos assim, do Rio de Janeiro, é uma carioca, acostumada com aquele feijão preto, aquelas coisas, aquela culinária mais picante, mais quente, né? E o que acontece? É que quando esta moça, ela começa a querer fazer alguma coisa para o marido, de repente ele lembra daquele prato apetitoso que a sua mãe fazia, daquele bife acebolado, daquele pão de queijo quentinho à tarde para tomar com café. E lá vem agora as ideias. Ela não fez como ele queria. Ele simplesmente diz: olha, a minha mãe não cozinha desse jeito, a minha mãe não passa roupa dessa forma, a minha mãe não limpa a casa dessa maneira. No mesmo caso, o meu pai não me tratava dessa forma. O meu pai era muito carinhoso, ao ponto de levar café para mim na cama, e é coisa que você não faz, você é cavalheiro. Aí começamos a querer infiltrar no nosso meio aqueles traços familiares, tá? E isto vai minando o seu casamento de uma tal forma que vai chegar o dia em que você não tem mais possibilidades de criar o seu padrão familiar. Você entendeu por que Jesus Cristo, porque a palavra declara, Jesus confirma e Paulo também ratifica, que deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Então veja, isto aqui é muito interessante você entender, tá? Que você vai estar se unindo a uma pessoa que até pouco tempo era estranha à tua convivência. E você agora vai ter que encontrar um denominador comum para que vivam em paz. Então, deixar pai e mãe. Agora, uma coisa é certa, tá? Por favor, não vá me confundir. Porque quando eu digo, quando a Bíblia deixar, não é desprezar. Não é virar as costas. Mãe, pai, agora eu não tenho mais nada a ver com vocês. A minha vida agora é eu e a minha mulher. Não é dessa forma. Não é abandonar, não é desprezar. Às vezes é uma mãe já de idade, é o pai já idoso, e você despreza? Não. Mas você pode ajudar muito este pai e esta mãe sem tê-los dentro da sua própria casa. Porque vai ter dificuldade, vai ter problema, né? Dia desse, por exemplo, uma irmã estava discutindo com o marido, né? E daqui a pouco ela disse uma palavra para o marido, meio atravessada, e a mãe dele, que estava perto, só disse o seguinte: eu não aguentava isso. Foi o suficiente para despertar o machismo naquele cidadão e ele se rebelar contra a sua esposa. Se tivessem só os dois, eles iriam tratar do assunto numa boa. Daqui a pouco você aqui briga de marido e mulher, daqui a pouco termina em carícias, em carinhos, e abraços e outras coisas. Os dois se resolvem, mas quando tem um terceiro metendo a colher no meio da história, o negócio não vai dar certo. Mas você pode perfeitamente ter um apartamentozinho ali para o seu pai e para a sua mãe, que já estão de idade, e você pode visitá-los quando você achar por bem, levar o mantimento que eles necessitam. Você não vai abandoná-los, mas não vai tê-los dentro de casa.
Tanto eu como a minha esposa, nós cuidamos dos nossos pais até o fim da vida. A minha mãe morando no norte, o meu sogro morando lá no sul, mas era todo mês, nós tínhamos alguém que cuidasse deles, então mandávamos a mesada deles, cuidamos assim até o fim da vida. Éramos para eles os melhores filhos, que nunca os desprezamos, nunca esquecemos deles. Então é justamente isso aqui, não é abandonar, mas deixar a convivência do lar. Uma das coisas que eu acho, por exemplo, muito impressionante, na ocasião de um casamento, é quando você vê, por exemplo, ali o pastor fala, ele faz a preleção, tudo muito bem. O pai e a mãe, o casal estão ali do lado, não dizem uma coisa, uma palavra sequer. Criaram aqueles filhos a vida toda, até trazê-los àquele altar. E não tem nem a possibilidade de agradecer o filho, agradecer para a mãe, agradecer o pai. Isso é uma falha que existe muito grande nos enlaces matrimoniais, na hora da cerimônia. O filho se dirigir para os pais e agradecer pelos anos, pelas experiências, pela educação que transmitiram, e agradecer por todo aquele tempo, desde a infância até aquela hora. Não é desprezar, mas é deixar, mas sempre cuidando da melhor maneira possível, porque se ele estiver dentro de casa, você vai ter problema, porque primeiramente você está desobedecendo a palavra de Deus, porque é ela que recomenda, deixa, e se você desobedece, você vai colher o fruto dessa desobediência, se é que não está colhendo até agora. Mas existe esse divórcio que tem que ser feito, divorciar de pai e mãe. Agora, tem um outro divórcio que tem que ser feito logo no princípio, tá? Agora, olha só, você pode estar casado, mas a imagem de um antigo romance ainda lhe acompanha. Se lembra daquela jovem que você namorou lá na sua adolescência? Daquele rapaz que você namorou com ele na sua adolescência, o primeiro amor da sua vida, aquilo foi um marco impressionante na sua vida. O que acontece? Você vai esquecer aquele romance? A nossa mente tem uma capacidade de armazenar coisas que passaram-se há 20, 30, 50 anos atrás. Tem essa capacidade, tá entendendo? Agora, o que acontece? É que muitas pessoas se casam, mas trazem para si, para o seu lar, para o seu rancho, para o seu leito, as lembranças daquele romance passado. Você tem que fazer de tudo justamente para quebrar este vínculo, para se divorciar desses pensamentos. Esses pensamentos são tão terríveis que as pessoas que não têm cuidado, elas terminam minando o seu casamento. Sabe por quê? Porque qualquer refrega que tem, qualquer discussão que tem dentro de casa, de repente o elemento se lembra daquela antiga namorada. Ah, se eu tivesse me casado com ela. Ah, se eu tivesse me casado com ele, eu não estaria sofrendo aqui agora. Veja o fantasma do passado lhe acompanhando. O fantasma que lhe acompanhou durante muito tempo, agora, no seu casamento, ainda tem essa lembrança? Olha, e essa lembrança é tão drástica, que se você não tiver cuidado, você vai ter um casamento conturbado. Porque você nunca vai liberar o amor que você tem pela sua esposa, agora que é sua esposa. Por quê? Porque existe uma sombra do passado que lhe acompanha, que lhe perturba. E isto é tão sério que muitos casais, quando se separam, depois de 10, 15, 20 anos de casados, de 40, como aquele que eu falei aqui na semana passada, que quando terminou o casamento deles, sabe o que fizeram? A primeira coisa, buscar aquele antigo romance, aquela antiga namorada, aquela antiga, é a primeira coisa que o elemento pensa. Bom, agora eu estou livre, agora eu estou liberto,
e de você e da minha mulher, cometi esse pecado aqui, então agora eu vou refazer a minha vida. E o que ele vai buscar? Em primeiro lugar, aquele antigo romance. Isso significa que você está casado com uma pessoa, mas quem ocupa o seu coração e a sua mente é uma antiga pessoa, é um antigo casamento que você teve, entre aspas. E se você não se divorciar, você vai continuar pecando e destruindo. Então é aquilo que nós encontramos aqui no título da nossa mensagem: divorciar sem pecar, é justamente quebrar esses vínculos. Divorciar de pai e mãe, divorciar de sombras do passado, divorciar de famílias, justamente para viver o seu padrão de vida, o seu comportamento agora. Uma senhora, ela me perguntou certa ocasião: o meu marido é tão ligado à sua família que ainda não conseguiu estabelecer os padrões da sua. Tudo que ele faz tem que ser como era na casa dos pais. Vou repetir: meu marido é tão ligado à sua família que ainda não conseguiu estabelecer os padrões da sua própria casa agora, porque tudo que ele faz é justamente se lembrando da casa dos pais. Então é claro que esta mulher está casada com uma pessoa que não é feliz com ela, não se satisfaz com ela. Mas esta mulher pergunta: e o que fazer com uma situação como esta? É claro que essa situação pode acontecer com o homem ou com a mulher. O conceito de deixar e unir-se é fundamental ensinado no ensino bíblico sobre o casamento. Aparece pela primeira vez em Gênesis, logo depois da união do primeiro homem e da primeira mulher. Tanto Jesus como Paulo citam esse versículo e o fazem por uma boa razão. Qual é essa boa razão? Quando os princípios não se é seguido, o casamento sofre. Quando os princípios não são seguidos, o casamento sofre. Por quê? Você quer atropelar uma ordenança divina. Você quer insistir numa coisa que Deus já mostrou que não vai dar certo, tá? Se você se vê numa situação da mulher que mencionei acima, o sentimento de ser deixado de fora se deve ao fato do seu cônjuge não satisfazer as necessidades emocionais de amor que você tem. Você pode até mesmo sentir que a família do cônjuge é mais importante para ele do que você. Contudo, a resposta não é atacar o seu cônjuge com sermões, tá? Não é atacar irritado sobre o fato de estar abertamente ligado aos pais. Se fizer isso, você vai afastar ele ou ela cada vez mais ainda. Porque quando você começa a atacar a família do seu cônjuge, quando o marido começa a atacar a família ou dizer alguma coisa sobre ela e você sobre a família dele, você está batendo num calo muito dolorido. É o calo familiar. Isso aqui é preciso um cuidado muito forte. Agora, é claro que este marido está errado, porque tudo que ele vem fazendo na sua casa, ele sempre traz lembranças de lá e de cá. Ele quer montar o padrão familiar dele ou dela dentro da sua nova casa, da sua nova morada, da sua nova família. Ele quer trazer todos os traços, quando na realidade diz aqui a Bíblia: deixe pai e mãe e se una a sua mulher, e serão dois agora uma só carne. Qualquer intromissão aqui nesse assunto vai ser um problema sério, seríssimo. Os pais do seu cônjuge, eles estão lhe dando amor e você sendo exigente e irritadiço? Muitas vezes esse é o motivo. Porque tem muitos homens que têm uma certa fraqueza, ou até mulher também. Por quê?
quando a coisa não está bem aqui dentro de casa, que o assunto dele com o marido, com a esposa, não está se desenrolando como deve, a primeira coisa que o marido faz é correr para a casa dos pais. A mulher para a casa dos seus pais também. Buscar consolo lá com a mãe, buscar conforto lá com o pai, buscar orientação lá em casa. Isto é um crime que você está cometendo. Quando nós precisamos os dois aqui resolver as questões em um clima pacífico e ordeiro para chegar a um denominador comum. De repente, a família dele ou dela sabe que você não está vivendo bem com o seu cônjuge. Por quê? Você está levando para eles dramas daqui da sua casa. E às vezes até para familiares que não tem nada a ver com o assunto. Você leva a questão da sua casa justamente para a casa dos pais que estão lá na casa deles, né? Aí fica o drama aqui e drama lá. Porque agora a preocupação dos pais dele, como os pais dela, juntam-se à sua preocupação e cria-se aqui um mundo de preocupações. Não é dessa forma, não é desta maneira. Não leve problemas conjugais para ninguém lá fora, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu irmão, seja quem for. Trate de solucionar os problemas aqui. Agora, uma coisa que nós falamos aqui é que muitas vezes quando o marido procura viver mais na casa da mãe, porque tem marido assim, né? Que ele sai do trabalho, a primeira casa que ele vai é a casa dos pais da mãe, porque lá ele vai comer, vai almoçar, vai tomar café e vai chegar em casa já depois que tudo já passou, que já se alimentou por lá. A sobra ele vem trazer para dentro de casa, para a esposa, para os filhos. Por quê? Foi antes curtir o colo da mamãezinha, o aconchego da família. Você está prejudicando o seu lar, a sua família. Aquele que não cuida dos seus e da sua casa é pior do que o incrédulo e não fragou na fé. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, não é a casa dos outros, não. É justamente aqui que está o ponto convergente da nossa felicidade. Você quer que esse marido pare de ir na casa da mãe dele? Não brigue com ele. Dê amor para ele, dê carinho, dê respeito, dê compreensão, dê entendimento, tenha diálogo. E você vai ver que você agindo dessa forma, vai chegar o dia que ele não vai querer outra companhia a não ser a sua, da esposa, do marido. Então, nós precisamos entender que nós vamos ganhar o nosso cônjuge, não é discutindo, não é falando mal da família dele, não, é procurando dar aquilo que eles estão dando e muito mais ainda. A compreensão, o respeito, o carinho, a valorização. Irmão querido, olha, vou dizer para você uma coisa. O melhor lugar do mundo, sabe qual é? É a minha casa. Sabe qual é a melhor família do mundo? Sabe qual é? É a minha família. Sabe qual é o melhor ambiente para mim? Apesar de andar por muitos lugares aí pelo mundo afora, me hospedar em hotéis de 4, de 5 estrelas aí pelo mundo afora, mas vou dizer para você, aquela cama daquele hotel, granfino, não se iguala a minha, não se iguala a nossa. A minha cama tem uma coisa que as outras não têm, sabe o que é? O lugar que eu me deito já é cativo, já tem ali o meu espaçozinho, os outros não têm. Entendeu? Não tem tempero no mundo que compare o tempero aqui da irmã Raquel na minha casa. Então, o que é que faz você ser uma pessoa de casa, caseira? A maneira como você é tratado, como você é respeitado, como você é valorizado ou valorizada. É isto que vai quebrar este vínculo deste marido ou desta moça que está procurando a casa dos pais para chorar. Procurar um ombro para se derreter. Faça isso sim, no ombro do seu marido, da sua esposa. Aí você vai ver como é que se ganha uma pessoa para dentro de casa. Pois bem, os pais do seu cônjuge estão lhe dando amor e você está sendo exigente e irritadiça com ele. Estão dando amor. O amor que você deveria dar, eles estão dando.
Enquanto ele chega em casa, encontra uma mulher amarga, uma mulher iracunda, ou um marido que não tem jeito de gente, então vai buscar ela fora. Mas no momento em que eu começar a mudar o meu padrão de comportamento e de relacionamento dentro da minha casa, você vai ver o que é felicidade implantada dentro de um lar. Vocês terão discussões intermináveis sobre o tempo que ele passa com os pais, o que apenas é um sintoma e não a raiz do problema, tá? Quando ele procura ou ela procura lá fora, isso não é um problema, é um sintoma de que tem um problema aqui dentro, aqui, entre os dois. E você sabe que sintoma não é doença. Por exemplo, quando você está com febre, febre não é doença. Febre é um sintoma de que alguma coisa não está bem no seu organismo. Pressão alta ou baixa não são doenças, são sintomas de alguma coisa que não está bem com você. Dor de cabeça não é doença, é sintoma de que seu organismo está sofrendo em alguma parte. Então, o sintoma de que um casamento não está indo bem é quando o marido ou a mulher começam a procurar a casa dos pais e passam mais tempo lá do que aqui. O marido chega em casa, quer almoçar, cadê a mulher? Foi na casa da mamãe. Quando na hora do almoço, ele deveria estar em casa. Então, isso é um sintoma que está mostrando que você, ou ele ou ela, não estão se relacionando muito bem aqui dentro de casa. O relacionamento de vocês sofrerá consequências. Uma maneira melhor de abordar a questão é concentrar-se em satisfazer as necessidades de amor um do outro. À medida que um se entrega para o outro, irmão querido, o amor se estabelece. O relacionamento cresce. Deixe os parentes de fora e as discussões e busque solucionar o seu problema. Descubra o que fez o seu cônjuge sentir-se amado e diga-lhe o que faz você se sentir amado. Olha só, descubra o que faz seu cônjuge sentir-se amado. Descubra. Você vai descobrir que o seu marido, ele tem um ponto fraco de amor na vida. Ele vai descobrir que você tem o seu ponto fraco também do amor na vida. E à medida que você descobrir essa maneira de você alcançar o coração dele, explore esta área, explore esta direção, e você vai ter um marido novinho em folha de volta ao aconchego do seu lar, tá? Então concentrem-se em falar a linguagem correta um para o outro, tá? Você e seu cônjuge serão atraídos um ao outro quando começarem a se sentir amados um pelo outro. Passar tempo juntos se torna algo mais atraente do que ficar com os pais. O seu relacionamento será fortalecido quando você passa tempo ao lado da sua esposa, caminha com ela, lê um livro junto, trata de um assunto os dois juntos. Não é aquela discussão, porque os casais, quando não estão bem, a conversa deles sempre termina em briga, sempre termina em conflito. Esse negócio de querer superar, suplantar o outro, isso fica para lá. Não, eu não sou mais do que minha esposa e minha esposa é mais do que eu. Quando eu considero o outro superior a mim e o outro se considera realmente o outro superior a ela, o que se restabelece é a compreensão, é o entendimento, tá? Então, quando eu considero o outro me considera, o resultado é a felicidade, irmão. É a felicidade, irmã. É a felicidade, amigo. É justamente isso que nós precisamos fazer para que o nosso lar seja o melhor lugar do mundo, o melhor lugar da terra. Amém? Senhor, sinto que a família do meu cônjuge é mais importante para ele do que eu.
Ajuda-me a encontrar o caminho do seu coração, a fim de supri-lo de tal forma, a fim de que ele se sinta feliz. Faça esta oração. Busque a Deus. Ele tem sabedoria para te dar. Se alguém falta sabedoria, peça a Deus que dá e não lance em rosto. Pai de amor, abençoa esta família, abençoa este casal, abençoa esta casa, Senhor. Abençoa este lar que está em formação ainda. Que eles possam abraçar os preceitos bíblicos e as recomendações divinas para ter um lar onde reina a paz, onde o Senhor esteja presente, onde haja um diálogo, onde haja o respeito, a valorização um do outro. Deus maravilhoso, toma meus irmãos em tuas mãos, Pai. Ajuda cada um a compreender um ao outro da melhor maneira possível, a caminhar junto até o fim da vida. É logo ali, até que a morte os separe. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Pai de amor, ainda te peço pelo nosso país, pelo Brasil, pelas famílias que estão nesta nação. Deus maravilhoso, esse momento de crise, que os homens encontrem uma saída, Pai celestial. Tem misericórdia deste pai de família que não tem nada em sua casa para dar para os seus filhos hoje. Supra a necessidade de cada um deles, meu Deus. Venha ao encontro, Pai. Abençoa nossos governantes, a liderança desta nação. Senhor, ajuda cada um a encontrar o caminho correto de governar. Senhor, que eles se unam em uma só direção de solucionar os problemas desta nação e das famílias que aqui se encontram. Pai celestial, que deponham as suas armas, que saiam dessa situação drástica que se meteram e encontrem o caminho da paz. Deus, cobre a nação brasileira com teu poder, Pai. Senhor, nós te pedimos pelas pessoas que estão hospitalizadas, por aquelas que perderam seus familiares. Dá a tua paz, a tranquilidade em esses corações, Pai. Também te peço pela igreja na face da terra, pelos pastores, pelos obreiros que estão batalhando pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Deus de poder e toda glória, continua conosco no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e uma boa noite a todos.